Bem-estar animal. Você tem acompanhado aqui no MMTV as iniciativas da ABCCMM para preservar a saúde e o bem-estar do nosso cavalo. São cursos, projetos e parcerias para conscientizar criadores, expositores e profissionais que lidam com a raça. E hoje você vai ver uma reportagem especial com o instrutor de equitação Fernando Melo Viana. Ele vai mostrar na prática as técnicas de doma racional utilizadas com o manga larga machador. Nessa primeira parte, você acompanha como é feita a aproximação, a colocação do cabresto e a dessensibilização do animal. A equitação do manga larga machador basicamente pode ser dividida em três partes. A doma, que seria o início, o adestramento básico, que seria o meio, e o acabamento, que é o adestramento específico, que a gente apelidou carinhosamente no manga larga machador de acabamento. A doma bem feita, ela serve para qualquer raça. O adestramento básico já depende da função que vai ser exigida para o cavalo. Então, no adestramento básico, nós já temos uma diferenciação do manga larga machador em relação às outras raças. E o adestramento específico, como o próprio nome já fala, é uma coisa muito específica para a função que o cavalo vai desempenhar. Então, hoje, nosso objetivo é falar sobre doma. Doma bem feita, existe várias e vários tipos de doma, mas todas respeitam algumas regras. Primeira, o bem-estar do animal e a confiança que você tem que adquirir do domador com o cavalo. A aproximação, a colocação do cabresto, a dessensibilização do cavalo e o arreamento. A partir do momento que a pessoa já parte a passo, para nós já é adestramento básico. O importante na aproximação é você conhecer as características do indivíduo. Se ele for um cavalo confiante, se ele for um cavalo que não tem medo, a tendência dele é parar de frente para o domador. Todas as domas, elas primam pela atenção do cavalo ao domador. Então a maioria, na Europa, existe muito redondel fechado. Todas as aulas de doma, todas as palestras de doma, os domadores preferem um redondel fechado, que não é esse o caso. Então, para que o cavalo preste atenção no domador, num ambiente mais aberto, é um pouco mais difícil. Então nós temos que estimular esse animal a prestar atenção no domador. Aqui nós temos um ambiente aberto, então eu tenho que fazer esse cavalo prestar atenção em mim. Então a maioria dos domadores bota um pouco de pressão para o cavalo correr, para o cavalo interagir com a pessoa, para o cavalo prestar atenção na pessoa, coisa que ele já faz na natureza. O cavalo na natureza, de vez em quando, ele mesmo bota pressão nele mesmo, ele dá aquelas arrancadas, que é uma forma de treinar para ele depois sair do predador. E na natureza não fica só pastando, de vez em quando ele dá uns arrancos, né? Uns galopes com alta pressão, porque é o treinamento que ele precisa na natureza. Podemos usar uma corda, sempre comunicando. Alô? Posso chegar de lado, eu vou entrar em contato corpóreo com ele, ou seja, não vou usar a corda no primeiro momento, porque nada substitui a mão do domador, ou seja, você pode chamar a atenção com ele com a corda, mas sempre mostrando a amizade que a gente tem que ter. E a mão transmite energia, né? Então, por exemplo, um cavalo que fácil de chegar. Então agora eu chego, depois que eu coloco as mãos, que é muito utilizado na doma índia, né? Eu apresento a corda. E posso, por exemplo, trazer ele de frente aqui para mim. E para. Então existe uma pressão, o alívio e o conforto. O cavalo que cheira, o domador, esse é o que mais fácil de adquirir a confiança. Ó, e toda hora ele está me cheirando. Depois você tira a resistência lateral, você vem aqui, cruza as rédeas, a corda e chama ele de frente. Para. Se tiver alguma pressão que é mínima no começo, sempre depois você tem que ter o conforto. Então esse cavalo, eu sou capaz de apostar com você que eu passo entre as mãos dele. Por quê? Porque ele é um cavalo que ele não apresentou nenhuma resistência na dianteira, vamos assim dizer, na parte anterior. É um cavalo que está muito submisso, está muito soltinho. Você vê que ele me acompanha no movimento de corda. E isso é o ideal. À medida que você já consegue passar a corda no pescoço e tira essa resistência lateral e frontal, você já pode passar para a segunda fase, que seria a colocação do cabresto. Posso testar
a desensibilização aqui em cima antes, ó, da orelha com a corda. Tem gente que trabalha aqui, ó, com a corda. E eu gosto muito de usar as mãos. Nesse ponto eu sou muito doma índia. O importante é você passar a mão ou tirar a sensibilidade aonde você vai passar o cabresto. Então esse cavalo, por exemplo, ele está um pouco incomodado com essa orelha, mas nada assim que atrapalha. Então aqui eu já vou fazer um teste. Isso aqui não é um cabresto, é a corda que eu estava usando, né? Você já pode chegar aqui e fazer um teste aqui, ó. Simular um cabresto, ó. Mais fácil, inclusive. Você pode até simular isso aqui, ó. Agora aqui, se ele já deixou passar, aí você pode chegar e fazer assim, simular o cabresto, ó, passando pelas orelhas. Ó. Ó, sempre usando a mão também. Então, ó, tá vendo que ele tem meio sensibilidade, ó. 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 Pronto. O que você não pode fazer, que eu não faço nunca, é laçar e apertar. Tem gente que gosta de laçar o cavalo. Sensação do cavalo quando você laça, tá laçando, enforcando, sensação de asfixia. O cavalo é a pior coisa. Agora tem gente que usa o laço, mas não aperta. Usa as quinas, imobiliza sem apertar o laço. Eu sou do tipo que eu gosto de adquirir muita confiança do cavalo. Passo isso para os meus alunos desde 94. Ou seja, o cavalo, essa primeira fase é pouca pressão e muita confiança. A terceira fase é uma fase um pouco mais longa, que seria a desensibilização do cavalo. Aí já existe muita variação entre uma doma e outra. Tem gente que usa as mãos, tem gente que usa bandeira, tem gente que usa banho de saco, tem gente que usa banho de corda. Essas que eu conheço mais. Eu acho que nada substitui a mão. A corda é muito segurança do domador. Eu primeiro uso a corda para depois chegar com a mão. Bandeira, saco, essas coisas, mal não faz. Só que você causa um estresse no animal no começo da doma. À medida que ele confia em mim, fica mais fácil de eu apresentar ele nesse tipo de ambiente. Então eu vou usar aqui hoje só a mão e a corda. A maioria das pessoas amarram o cavalo num tronco, num esteio. E isso é muito usado no Brasil e não tem problema desde que você use um cabresto grosso e amarre muito curto. O grande perigo na doma é você amarrar um cavalo com folga de corda. Se você amarrar com folga de corda ou uma corda fina, você pode causar trauma e tranco, principalmente no ligamento nucal, que às vezes vai ser irreversível. E usar, no caso de contenção em palanque, no máximo 20 centímetros, 25 centímetros de folga. Na desensibilização, como eu já aproximei na parte dianteira, eu já tenho certeza que essa parte ele aceita bem a minha mão e a minha corda. Agora, nas outras partes, a gente tem que testar. Então a gente começa a desensibilização sempre na parte dianteira, usando uma corda. Pode passar, no caso eu já passei pela orelha, né? Você pode fazer uma desensibilização aqui entre as orelhas, que já foi feita. Já está inclusive com cabresto, senão eu não colocaria esse cabresto. Enquanto não tirar a sensibilidade de orelha, eu não coloco o cabresto. E aí você vai chegando para toda a parte do trem anterior. Então, uma vez que o cavalo não teve reação, você já vem com a mão, ó. Ó. Você exatamente olhando alguma resistência que pode ter na parte dianteira do animal. Vou passar para a parte de baixo, ó. Ó. Chega aqui, você trança. Ó, já até levantou a mão para mim, ó. Já tá dando a mão, sem eu pedir, ó. Então, quer dizer, aqui de cara, se ele tá dando a mão, eu podia até chegar de frente, mas como segurança, ó. Ó. Então aqui, ó, você vê a resistência da mão. Tá vendo como ele não tem resistência nenhuma na mão? Olha como é que o anterior dele tá mole. Aí você tem a confiança de chegar. Porque um dia você vai ter que ferrar esse animal. E como é que você vai fazer sem o cavalo te dar a pata? Então aqui, ó, você vê que não existe resistência do
do animal.